Queria agradecer a oportunidade de também saudar o brilhantismo, a sabedoria, a capacidade de mediação do senador Garibaldi. Viu, Garibaldi? Ouça também, que não sou só o elogio dela, não. Volta também. Senador Garibaldi, não se ausente, fique aqui que você vai ser muito elogiado. O senhor, se fosse alguma crítica, você podia caminhar, sair, mas como é um elogio, queria fazer com a sua presença. O problema é a saudade. É essa capacidade de mediação que o senador Garibaldi teve, que permitiu os trabalhos dessa comissão ser muito proveitosos durante os últimos meses aí do ano passado, que eu tive a oportunidade de aqui estar. E tenho a convicção, presidente, até pela sua formação e pelo seu empenho no setor, que o senador Eduardo vai também dar prosseguimento e já demonstrando esse dinamismo, estabelecer algumas metas que não estejam restritas às nossas reuniões aqui semanais. Então, queria parabenizar a sua eleição, a CIR também, tenho uma certeza que vocês vão fazer uma dupla muito vitoriosa. Rapidamente, eu só quero dizer que a infraestrutura, ela parece o enigma da esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. O Brasil, todos os anos, discorre sobre o enigma da infraestrutura no Brasil. Então, é um gargalo para o desenvolvimento que a gente nunca conseguiu fazer um enfrentamento real. A gente faz aos soluços. Quando a gente tem uma bolha de crescimento, a gente estabelece, né, a possibilidade de maior investimento. E eu tenho uma visão, presidente, que pode não ser da maioria, mas eu acho que toda vez que o governo está forte, a sociedade fica fraca, principalmente com a participação da iniciativa privada. Quando o governo vê dinheiro no caixa, a gente abandona a parceria público-privada como uma solução. E nós tivemos diversos setores que avançaram enormemente nesse país, mesmo ainda com baixa qualidade de serviço, como telecomunicação, a própria energia, né, a capacidade que tivemos nos últimos programas, como Luz no Campo, Luz para Todos, certo? A capacidade que tivemos também de levar energias alternativas através dos leilões, a gente percebe que a gente tem um caminho. Aí eu proponho, já aproveitando a iniciativa do senador Assi, que a gente fizesse uma primeira discussão, não com um tema muito específico regionalista, entendeu, Assi? Se a gente pudesse ter um panorama, se a gente, em vez de ter um tema específico e regionalista, se a gente tivesse um panorama para cada setor, como ele está se apresentando entre a iniciativa de parcerias público-privadas, por que a energia avançou mais do que o saneamento? Por que o transporte ainda não avançou o suficiente? Como é que está o percentual da presença do privado nos locais como nos setores como aeroportuário, portos? Então, se a gente colocássemos inicialmente uma visão maior, quer dizer, um voo sobre todos os setores e elegendo alguns vetores, né, parceria público-privada, a questão de marcos regulatórios, alguns planos que nos colocassem todos na mesma página, aí nós poderíamos, talvez, usar melhor a expertise de cada um aqui nesses setores. E aí, só para sugerir, eu quero fazer um alerta aqui na comissão, que eu fiz um discurso em plenário, onde eu estou muito preocupado. Se existe um setor no Brasil que não avançou, é o saneamento, né? Então, nós temos um débito enorme com saneamento no país. O saneamento do país é um apartheid social. As pessoas mais pobres não têm acesso à água e nem a esgoto. E o que é que nós estamos propondo agora com essas reformas que estão chegando ao Congresso Nacional? O governo federal
deseja sangrar dinheiro do saneamento através dos governos de Estado para fazer frente a débitos de outros setores. Então, eu li na imprensa, ficou claro na imprensa, que a privatização da SEDAI, os recursos da privatização da SEDAI, seria usado para pagamento de passivos anteriores e não para investimento no setor de saneamento. Isso é um risco muito grande para o país, isso é um absurdo, é tirar sangue de uma pessoa, de um setor que está que está anêmico, certo? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque se esta for a prática para criar o equilíbrio fiscal, nós vamos, no futuro, ver que isso não resolveu o problema do equilíbrio fiscal, não resolverá o problema do saneamento, porque sangrará esses recursos do saneamento, e nós vamos estar amanhã dizendo que a parceria público-privada ela é negativa para o país, porque nós estaremos, em vez de entregar a pessoas que fazem gestão de serviço, nós vamos estar entregando a quem cumpra fluxo de caixa. Então, eu acho que nós precisamos ter uma atenção muito grande sobre esse assunto, porque esse assunto está passando por aqui com outra modelagem, né, que é a renegociação da dívida dos estados, mas isso não é justo, sangrar o saneamento para pagar débitos que não são do saneamento. Já tem passivo demais o saneamento, presidente, para que nós possamos retirar recursos dele. Então, eu acho que se nós pudéssemos fazer esse voo mais alto e colocar todos na mesma página nesses setores, nós poderíamos avançar depois por mecanismo que debatesse e aprimorasse as discussões setoriais. Eu queria, inclusive, propor aos companheiros senadores, porque me parece que nós precisaríamos escolher prioritariamente, senador Agripino, pelo menos 5 grandes eixos da infraestrutura. E, a partir da escolha desses 5 grandes eixos da infraestrutura, nós poderíamos formar um grupo com 5 ou 6 senadores para que nós pudéssemos estabelecer um plano de trabalho sobre cada um dos eixos. Dando um exemplo, senador Roberto Muniz, saneamento. Vossa Excelência elaboraria um plano de trabalho para que a comissão se debruçasse sobre esse plano de trabalho, para que nós pudéssemos ter um diagnóstico, apresentar proposituras na questão da regulação do saneamento, porque creio que um dos grandes problemas hoje no setor de infraestrutura, para ter o sucesso que aconteceu, por exemplo, no setor elétrico, é exatamente a regulação de forma segura, do ponto de vista da segurança jurídica, da transparência, da segurança remuneratória, etc., para que o investidor se sinta atraído e invista efetivamente. De igual modo, na questão viária do país, eu acho que nós temos aí um eixo viário importante. Não dá para que todos os anos, quando a gente tem uma super safra de grãos, a gente assista na televisão os percalços que essa super safra de grãos passa para poder retirar a produção, tendo em vista a situação de pontos de alagação, pontos em que as estradas não têm condições de escoar. Então, me parece que nós poderíamos reunir um subgrupo de senadores, estabelecermos uns 5 itens, fazermos com que cada um coordene um plano de trabalho sobre cada um dos setores escolhidos e, a partir daí, então, termos um plano de trabalho definido para poder ser deliberado pela comissão. O senador Gus Garces, por exemplo, assumir a área de transportes, em que tem uma grande experiência. O senador Hélio José, por exemplo, no setor elétrico, tem uma grande experiência. E assim, sucessivamente, nós poderíamos criar uma dinâmica descentralizada, organizada, para que nós alcancemos metas. Eu queria apenas, antes de passar a palavra para o senador Hélio José, dizer o seguinte: acho que importante é se para cada um desses grandes setores nós conseguirmos, na nossa gestão, tirar um produto, ou uma medida provisória, ou um marco regulatório que faça com que aquele determinado setor da infraestrutura evolua e que ele possa avançar.
Isso eu acho que será o grande resultado e o grande ganho. Passa a palavra ao senador Hélio José e, em seguida, ao nosso presidente Agripino.